Na época de Jesus, o templo em Jerusalém era o centro da vida religiosa dos judeus. Ali funcionava o culto religioso com todas as festas de preceito, funcionava a economia. O templo era o lugar mais seguro para se guardar o dinheiro e os dízimos. Funcionavam as classes sociais do judaísmo, sacerdotes, fariseus, saduceus, etc. O poder político ali se concentrava e todas as autoridades. No templo, os sacrifícios de animais eram realizados e todos os preceitos judaicos levados à risca. Hebreus 9, de 1 a 9, descreve que no templo havia um véu que separava o santo dos santos, a habitação terrena da presença de Deus, o resto do templo onde os homens habitavam. Essa descrição induz que o homem estava separado de Deus pelo pecado. Isaías 59, 1 e 2. Mais adiante em Hebreus nos fala, apenas o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano, Hebreus 9, 7, e de entrar na presença de Deus representando Israel e de fazer expiação pelos seus pecados, Levíticos 16. A narrativa do livro de Êxodo nos indica mais detalhes sobre o véu do templo, que esse grosso véu era feito de material púrpura, violeta, púrpura, escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Há um texto em Mateus sobre a morte de Cristo, que fala em Mateus 27, 51, Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o seu espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. O véu no santuário separava o lugar mais santo do templo, o átrio, onde os sacerdotes serviam a Deus. Nesse preciso lugar, no templo, somente uma vez por ano, um dos sacerdotes entrava, e somente esse sacerdote tinha acesso à presença de Deus. O homem estava separado de Deus desde a queda de Adão, da expulsão do paraíso, no Gênesis. Entretanto, essa separação foi anulada com a morte de Cristo e sua ressurreição dos mortos. Este acontecimento estabeleceu novamente uma ponte, e todo homem novamente tivera acesso a Deus Pai. Com a morte de Cristo, essa separação desapareceu. Assim é que muitos estudiosos veem neste véu um símbolo de separação. A morte de Cristo rasgou o véu da separação. O homem tem vida nova em Cristo. O texto ainda traz detalhe que o véu foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que tal ação partiu dos céus, partiu de Deus e não de algum homem. O fato mostra ainda ao homem que não vem dele a capacidade de ser salvo, mas de Deus, através de Cristo, que possibilitou este rasgo no véu, que estabeleceu a ponte, abriu um caminho que nos permite ir a Deus. Por isso, rasgado de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus em direção ao homem. O simbolismo do véu que se rasgou é para mostrar que Deus saiu daquele lugar para nunca mais habitar em um templo feito por mãos humanas. Atos 17, 24. Deus deu um fim ao templo e seu sistema religioso e de adoração. Não existe um lugar determinado para Deus morar. Não é o templo de Jerusalém, nem em Roma, nem em qualquer outro lugar importante deste mundo. Agora, ele mora dentro do próprio homem, e esta é sua habitação. O templo e Jerusalém ficaram desolados, destruídos pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, assim como Jesus havia profetizado em Lucas 13, 35, onde ele falou: Eis que a vossa casa ficará abandonada. Agora já a velha aliança não existe mais. Estamos agora passando a nova aliança que foi estabelecida por Cristo Jesus na cruz.